Agora é oficial. Investigação da Polícia Federal com 476 páginas relata: Jair Messias Bolsonaro chefiava uma associação criminosa, uma organização criminosa, acusada também de desviar e embolsar bens públicos e lavar dinheiro. Associação criminosa essa recheada por militares. Associação criminosa que embolsou, vendeu joias sauditas e outros presentes dados ao Brasil por governos estrangeiros. Um exemplo: 4 de fevereiro de 2023. Mauro Cid, ajudante de ordens, envia a Bolsonaro o link de um leilão de joias. Bolsonaro abriu o link 21 minutos depois, comprovou a Polícia Federal, e respondeu ao link do leilão de joias dizendo: selva. Parênteses. O que dirão tantos e tantas que por anos, inclusive pateticamente diante das portas de quartéis, se sentiam revolucionários pregando ditadura militar, bradando contra, imaginem, a corrupção e papagueando selva, selva. Creio que muitos e muitas seguirão por aí. Selva, selva. Só nessa, Bolsonaro e os seus próximos da selva botaram no bolso, segundo a Polícia Federal, 6.800.000 reais. Envolvidos na operação, militares do topo das Forças Armadas. Além do capitão Messias Bolsonaro, chefe das Forças Armadas enquanto era presidente, foram indiciados o general do Exército Mauro Lorena Cid e seu filho, o tenente-coronel Mauro Cid, do Exército e chefe dos ajudantes de ordens da presidência sob Bolsonaro. Elcides atolados na operação de venda de joias. Da Marinha, o almirante Bento Albuquerque, então ministro das Minas e Energia, aquele que trouxe para o Brasil o segundo kit de joias sauditas. Joias que manteve no cofre do seu ministério por mais de um ano. Indiciado contra o almirante José Roberto Bueno Júnior, assessor do almirante Bento, e dos primeiros a tornar as joias bens pessoais dos Bolsonaro. Indiciado o coronel Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Costa Câmara, preso também pelo 8 de janeiro e depois solto com tornozeleira. Marcos André dos Santos Soeiro, capitão. Foi Soeiro quem desembarcou com as joias na mochila. Soeiro, assessor do almirante Bento. O secretário da Receita, quando se deu a maracutaia, era Júlio César Vieira Gomes, capitão da Marinha. E nessa mumunha toda, o coronel Marcelo da Silva Vieira era o chefe do gabinete de documentação histórica da presidência da República, para onde deveriam ter sido levadas desde o início, mas não foram, as celebrizadas joias sauditas e demais presentes embolsados. Osmar Crivellati, de grande proximidade com o ex-comandante do Exército, general Vilas Boas. Mesmo depois do escândalo das joias já nas ruas, Crivellati foi promovido a capitão por Bolsonaro. Crivellati trabalhou para que as joias mudassem de mãos, deixassem o gabinete de documentação histórica e se tornassem bens pessoais de Bolsonaro. Segundo a PF, bens depois vendidos e usados para custear a vida de Bolsonaro depois da, digamos, saída para os Estados Unidos na virada de 2022 para 2023. Viagem que fez lembrar um antigo desenho animado, aquele em que o Leão da Montanha anunciava sua saída pela direita. Saída pela direita! Na maior parte do noticiário, Bolsonaro está pagando nominalmente, sozinho nas manchetes, pelo que foi uma operação coalhada de militares, de alta patente. Militares do Exército e da Marinha e com aviões da FAB, a Força Aérea. Esse Comando Joias teve ao menos um general, 2 almirantes e 4 oficiais superiores. Ainda antes de levarem ao que agora a Polícia Federal define como associação criminosa que desviou bens e lavou dinheiro, uma suspeita, nada além. Os pacotes milionários de joias tornados rapina, gatunagem, eram presentes para o Brasil ou suborno? Se sim, para quê ou pelo quê? Refinem para nós, por favor. Dentre os civis indiciados, destaque para 2 advogados.
Fábio Van Garten, que chefiou a Secretaria de Comunicação da Presidência de Bolsonaro, e aquele Wassef que deu aquele abrigo àquele Queiroz, etc. A associação criminosa indiciada é um time completo. 11 indiciados e mais um, o Jair Messias Bolsonaro. Antônio Scurati é premiado escritor e acadêmico italiano, autor de importantes livros. Um deles, M, o Homem da Providência. M de Mussolini, o líder do fascismo italiano. Outro livro de Scurati, M, o Filho do Século. M, claro, de Mussolini. Entre outros, escreveu também Fascismo e Populismo, Mussolini hoje. Durante a última campanha presidencial no Brasil, 2022, perguntado sobre o lema bolsonárico-militar Deus, Pátria e Família, Scurati, o escritor italiano especialista em Benito Mussolini, decifrou. Disse: acho chocante que em 2022 possa existir esse slogan, pois significa que há só um Deus, uma única pátria e um só tipo de família. Completou Scurati. É um slogan usado amplamente por Mussolini durante 20 anos de fascismo, recordou Antônio Scurati. Há exatamente um século, 1924, no rastro da Marcha sobre Roma, realizada em 1922, e depois e antes de muita violência, os fascistas conquistaram imensa maioria no parlamento italiano. Em 2 discursos com provas, um único deputado denunciou a violência fascista. Antes, escreveu um livro, Os Fascistas Expostos, um ano de dominação fascista. No parlamento italiano, esse deputado, Giacomo Matteotti, cobrou a anulação das eleições. Matteotti foi sequestrado a 10 de junho de 1924 e assassinado a punhaladas. Assassinado por fascistas. 7 meses depois, em janeiro de 1925, Benito Mussolini declarou: se o fascismo foi uma organização criminosa, eu sou o chefe dessa organização criminosa. Na última quinta-feira, questionado pelo seu indiciamento feito pela Polícia Federal, Bolsonaro respondeu à jornalista Mônica Bergamo. Começou dizendo o que, como lembrou o escritor italiano Antonio Scurati, foi o norte de Mussolini e do fascismo italiano. Deus, pátria, família e liberdade. Esse o lema de Mussolini há um século. Bolsonaro completou sua resposta com uma frase que remete a ecoa Mussolini há 101 anos. Não se preocupem comigo. Eu escolhi esse caminho, sou um homem muito feliz. Nesta terça-feira, 9 de julho, feriado em São Paulo, estamos falando aqui sobre fascistas e fascismo. Isso 48 horas e 2 domingos depois que Inglaterra e França decidiram, ao menos por enquanto, barrar o fascismo. Na França, 2 ídolos do futebol se posicionaram claramente e publicamente contra a extrema-direita. Contra fascistas, neonazistas e assemelhados. Kylian Mbappé, o super craque, o fora de série agora no Real Madrid, e o brasileiro Raí, ídolo do mesmo Paris Saint-Germain, onde até há pouco jogava Mbappé, e onde também jogou Neymar, o Júnior. Fora dos gramados, Mbappé e Raí e Neymar, o Júnior, estão em campos absolutamente opostos. Neymar Júnior e pai, no Brasil, apoiam Bolsonaro, a extrema-direita. Extrema verde e amarela, que tem seus bolsões fascistas, neonazistas, etc. Todos personificados em Bolsonaro, seu governo e o projeto de poder militar. Como, aliás, é possível constatar até na lista de indiciados pela Polícia Federal. E assim como Neymar, outros tantos jogadores da seleção e de clubes brasileiros. Jogadores que parecem ter esquecido suas origens. De onde vieram, o que é e o porquê é o de onde vieram. Mbappé não esqueceu. Jogando a Eurocopa, onde nesta terça-feira a França não passou para a final, convocou os franceses a votar contra a extrema-direita, fascismo, neonazistas, etc.
Disse Mbappé: não podemos deixar o país nas mãos dessas pessoas. Vamos votar. Já vimos os resultados. É catastrófico. Eles não representam os nossos valores. Raí, num comício em Paris, foi pelo mesmo caminho. Extrême droite, je connais bien, oui, c'est l'extrême droite. C'est qu'ils font de mieux, c'est de mentir. Je les ai vus, et je les ai connus au pouvoir. J'ai connu l'extrême droite au pouvoir. L'extrême droite, c'est la fin du monde. C'est la fin des droits humains, de l'humanisme, de l'humanité. Le Brésil, on a vécu un cauchemar. 4 ans de misogynie, 4 ans de homophobie, de préjugés, des morts, des milliers de morts. Deflorestation, l'extrême droite, c'est la haine. Como hoje falamos aqui de política e de futebol, dias depois da seleção amarela desclassificada na Copa América, jogando um futebol lamentável e medíocre, ouçamos Bielsa. O argentino que inspirou Guardiola e hoje treina no Uruguai, fez a tomografia de um dos males do nosso futebol. La formación de San Pablo, que era y con un entrenador monumental y una formación de todos jugadores de selección brasileña jugando en el fútbol local. Entonces fíjese lo que le ha pasado al pobre fútbol sudamericano. No me pongan la obligación de contestar con un lugar común evasivo, sino diga usted la verdad evidente que se desprende del escenario que usted plantea. Mire, yo tengo mala memoria, pero seguramente usted sabrá que ahí jugaba Raí, Antonio Carlos, Ronaldo, Cafú, Miller. Eran todos jugadores europeos, pero antes de irse a Europa jugaron 2 finales de Copa Libertadores. Entonces, imagínese qué ha pasado con el fútbol. Cómo el fútbol, que es propiedad popular, esencialmente el fútbol es propiedad popular. ¿Por qué es propiedad popular? Porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Entonces el fútbol, como es gratuito, es de origen popular, entonces ese fútbol, que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más. Porque a los 17 años Hendrix, el Windel Palmeira, bueno, todo eso, qué lástima que lo tenga que decir yo, que me va a traer nada más que críticas.